Exame de metabolômica. Será que você já ouviu falar disso? Neste vídeo aqui eu vou falar como a análise do metaboloma do paciente, a análise dessa ciência ômica, junto com genômica, junto com microbiômica, a metabolômica, ela consegue avaliar a individualidade do paciente e mostra um momento atual de como está o metabolismo do paciente. Isso através de um painel de metabólitos. E antes de falar do painel de metabólitos, eu quero só fazer uma explicação aqui mais didática para depois a gente entrar no painel de metabolômica e aí vai ficar mais fácil da gente entender o que é esse exame e a precisão que esse exame nos traz. Então vamos ver aqui uma explicação antes de eu mostrar o painel de metabolômica. Então aqui a gente vai para esse exemplo mais didático antes de entrar no painel de metabolômica. E aqui já vou adiantando que o painel de metabolômica vem mais ou menos assim. Não são todos iguais, mas basicamente ela aparece aqui o metabólito, mais em negrito, a via metabólica, que é a glicólise, a quebra do açúcar, e aqui a gente tem a enzima responsável por metabolizar aquele metabólito e os cofatores necessários. Então aqui a gente vai imaginar que o nosso corpo ele tem várias vias metabólicas. A via de quebra do carboidrato, do açúcar, que é a glicólise, a via de energia quando o metabólito entra dentro da mitocôndria e gera a energia, então ele vai para a estrada da energia. Então, quando ele percorre essa estrada, esse metabólito, a gente vai ter a analogia do carro, esse carrinho aqui. Então, esse carrinho é o metabólito, as vias metabólicas são as estradas e nessas estradas tem os pedágios. Esses pedágios a gente vai correlacionar com as enzimas. E essas enzimas, esses pedágios, eles precisam de dinheiros, de nutrientes para serem abertos e o metabólito passar. E esses dinheiros, dependendo do pedágio, cada pedágio vai ter um dinheiro. Cada enzima vai precisar de um cofator necessário para que esse pedágio abra. Neste caso, aqui, o piruvato desidrogenase, a gente precisa desses dinheiros, desses cofatores, desses nutrientes, vitamina B1, B2, B3, B5 e ácido lipoico. Se algum desses dinheiros, desses nutrientes não estiverem adequadamente, esse pedágio ele não vai abrir ou vai abrir mais lentamente. Abrindo mais lentamente, este carrinho, este piruvato, aqui ele vai acumular. E acumulando, o que acontece? A gente vê através do exame de metabolômica que ele está sendo acumulado. A gente vê aqui. Então a gente já tem uma ideia de como esse sistema está funcionando. A gente está vendo aqui que o piruvato está acumulando e este pedágio aqui não está abrindo. Pode estar faltando cofatores, assim como pode ser um polimorfismo genético. O que é um polimorfismo genético? São tendências genéticas que a gente pode ter nesta enzima aqui, chamado piruvato desidrogenase, neste pedágio, onde a gente vai precisar de mais cofatores que o necessário, que o normal, para este pedágio abrir. Isso que acontece às vezes, a depender do polimorfismo genético, o que a gente vai precisar para funcionar. E às vezes, dependendo do polimorfismo genético, a gente vai precisar dar um outro substrato, um outro suplemento, porque às vezes esse pedágio não vai abrir. E às vezes a gente precisa dar o metabólito que este carrinho aqui ele passaria a se transformar. Um detalhezinho aqui que eu não falei, que o pedágio, né, quando o metabólito passa por esse pedágio, digamos que ele continua na mesma via metabólica, mas ele troca a plaquinha do carro. Ele passa de glucose, nesse caso, para piruvato. Ele passou o pedágio, ele continua na mesma via, mas trocou a plaquinha. E o que eu quis dizer ali antes é que se esse piruvato ele tranca aqui, a gente vai ter que dar talvez a próxima plaquinha, suplementar a próxima plaquinha para que o nosso metabolismo continue funcionando normalmente.
Então é mais ou menos isso aqui que eu queria falar para vocês, uma introdução da metabolômica com esta analogia do trânsito, que é para a gente entender o painel de metabolômica, onde a gente já entendeu mais ou menos como que funciona a glicólise, que é uma das vias metabólicas. Então vamos para as próximas. Então agora a gente vai ver um painel de metabolômica, o metaboloma do paciente. No caso, este paciente aqui sou eu, então eu não preciso apagar porque eu autorizo que este exame seja mostrado. E então vocês já não vão se assustar tanto em ver este exame, porque basicamente é isso aqui. Aqui, como a gente comentou, a gente tem a via da quebra do açúcar, a glicólise. Essa glicólise ela vai entrar dentro da nossa fábrica de energia, que é o ciclo de Krebs, onde aqui a gente avalia se há uma disfunção mitocondrial. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que é o único exame que a gente consegue avaliar praticamente todos os metabólitos dentro do ciclo de Krebs, nossa fábrica de energia. É o único exame que a gente consegue avaliar de fato com precisão uma disfunção mitocondrial e ainda pensar em estratégias para que isso seja corrigido ou amenizado. Aqui, outro exame que nos fala da disfunção mitocondrial, porque isso aqui é a beta-oxidação. A beta-oxidação nada mais é do que a quebra do ácido graxo da nossa gordura em energia dentro da nossa mitocôndria. E isso aqui nos fala se o paciente precisa ou não fazer uso de suplementos, corrigir determinados nutrientes para que isso ocorra de forma normal. Se isso não ocorrer de forma normal, esses metabólitos aqui, praticamente todos eles, mas esses aqui, eles são metabólitos que nos mostram que a beta-oxidação, que a queima de gordura, não está ocorrendo dentro da nossa mitocôndria, está ocorrendo em outra organela do nosso corpo, que é os peroxissomos. E quando isto está aumentado, quando isso está ocorrendo, essa queima de gordura não está ocorrendo dentro da mitocôndria, não está eficiente, o paciente vai se sentir cansado, vai se sentir fadigado, vai ter dificuldade de emagrecer e aí a gente vai ter biomarcadores que são metabólitos que nos mostram que essa queima de gordura está acontecendo no local errado. E esses biomarcadores nada mais são do que o ácido adípico, subérico e sebácico. E aí a gente tem outros metabólitos tóxicos que se ligam à glicina para ser eliminado. E aí a gente tem outros marcadores aqui importantes para a gente avaliar como está essa disfunção mitocondrial, esse processo de queima de gordura dentro do metabolismo do paciente. É muito interessante, né? Aqui a gente tem mecanismos de metabolismo de neurotransmissores, de aminoácidos, e aí a gente vai ver aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês esses biomarcadores, mas aqui a gente tem do aminoácido fenilalanina, o metabolismo desse aminoácido, o metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada, a gente tem análise, a gente vê se está faltando aminoácido, valina, isoleucina, leucina, que são aminoácidos aí importantes também para a hipertrofia. Triptofano, importantíssima essa via aqui, para a gente entender como está os níveis de serotonina, a degradação da serotonina, no caso, metabólitos que nos mostram aqui neurotoxicidade, como ácido quinolínico, muitos marcadores interessantes aqui. Metionina fala do estado de metilação do nosso corpo, fala da homocisteína, como está a degradação, a síntese, o uso dessa homocisteína e também o uso de antioxidantes, porque tudo se junta aqui. Então é muito interessante essa análise de como está tanto a questão da metionina quanto a questão da homocisteína, que é um marcador de risco cardiovascular, e aqui entra vitaminas do complexo B, como B12, B6 e B9, que a gente precisa avaliar. Tem outros marcadores aqui que nos mostram essa avaliação, então é bem interessante.
Aqui outros aminoácidos conversam com o ciclo da metionina. Conversam por quê? Porque glicina faz parte ali do sistema de antioxidante, formando a glutationa. São muitas informações. Aqui a gente tem marcadores específicos para determinadas vitaminas, vitamina B6, folato, vitamina B12, aqui ácido metilmalônico. Então, são muitas informações que a gente tem a nível bioquímico, assinaturas bioquímicas que estão acontecendo dentro do nosso metabolismo. Eu não poderia deixar de citar isso aqui, 8-hidroxi-2-deoxiguanosina. Esse aqui é um marcador muito interessante, porque lembrando que a nossa genética, nossos genes, eles são formados por bases nitrogenadas. Dentre uma delas, a guanina é uma delas. E a guanina, ela tem um potencial de se oxidar mais fácil que as outras bases nitrogenadas. E quando ela se oxida, ela pode formar este metabólito aqui, através de espécies reativas de oxigênio. Isso nada mais é do que metabólitos tóxicos que, através de uma disfunção mitocondrial, pode estar aumentado, e esse nível aumentado de espécies reativas de oxigênio, se a nossa mitocôndria não tiver um sistema antioxidante bom, que no caso a glutationa, a gente vai ter um dano, uma instabilidade genômica. Aqui entra a genética com a genômica, né? A genética com a metabolômica, porque a gente vai ter uma instabilidade genômica, onde se essa instabilidade continuar, se esse marcador estiver aumentado, isso significa que o sistema antioxidante nosso não está contendo espécies reativas de oxigênio, e aí está se juntando com a base nitrogenada, a guanina, do nosso DNA, e aumentando esses níveis. A gente tem aí estudos, muitos estudos na literatura relacionando com o aumento de câncer e de determinados tipos de câncer. Todo paciente com câncer vai ter este marcador aumentado? Não, porque existem diversos tipos de mecanismo tumorais, e aí aqui é só um deles. E significa que todo paciente que está com isso aqui aumentado vai ter câncer? Também não, mas a gente sabe que tem uma instabilidade genômica, e aí é um risco que o paciente está tendo, e que a gente pode, através de estratégias de modular ali, por exemplo, uma disfunção mitocondrial, diminuir este risco que o paciente está tendo. Disfunção mitocondrial a gente vai só avaliar através do exame de metabolômica. Aqui a gente vê exposições a metais pesados também, então são marcadores indiretos que nos mostram aqui se o paciente tem uma intoxicação por metal pesado. Ciclo de ureia, como a gente está eliminando a amônia do nosso corpo. A amônia, a gente sabe que o excesso de amônia é tóxico, gera vários sintomas, muitas vezes aí sintomas, dor de cabeça, vômito, náuseas, e a gente não tem uma resposta às vezes para esses sintomas, e aqui através desse ciclo da ureia a gente consegue identificar como está, se esse paciente está conseguindo eliminar a amônia através do ciclo da ureia. E só para terminar aqui essa breve explicação, eu não poderia deixar também de citar os metabólitos relacionados à microbiota intestinal. Não somos só a gente que sintetizamos metabólitos. A nossa microbiota também sintetiza metabólitos, e esses metabólitos a gente consegue avaliar através da metabolômica, e a gente consegue, através de uma relação indireta, ver qual tipo de população está criando mais metabólitos. E com isso a gente tem aí de forma indireta como está a nossa microbiota, se a gente tem uma disbiose intestinal. Lembrando que junto com isso a gente já ligou com esse exame, a gente já ligou as 3 ciências ômicas. A gente já falou de genética, através do marcador 8-hidroxi-2-deoxiguanosina. A gente está falando aqui de disbiose, então a gente pode ligar aqui com o teste do microbioma intestinal, a gente vai avaliar de fato a população intestinal, e aí a gente tem aí de fato a individualidade
do paciente. Então, esses metabólitos, eles não só são bactérias também, né, como fungos. Então, basicamente, esse é o exame de metabolômica. Como que a gente interpreta tudo isso? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Sem susto aqui, gente, vocês viram que eu estou indo devagarinho, né? Eu mostrei primeiro um desenho com um carrinho, depois eu mostrei o painel de metabolômica, agora eu venho com estas fórmulas aqui, com estes ciclos aqui, com um livro de bioquímica. Então vocês viram que eu fui devagarinho para não assustar vocês. Mas metabolômica basicamente é a interpretação bioquímica. Isso aqui tudo está no livro de bioquímica. Então vamos falar da fábrica de energia. Lembra que eu falei da fábrica de energia, que é a mitocôndria? Quando a gente fala de mitocôndria, a gente fala do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, a gente tem basicamente aqui estes metabólitos: citrato, cisaconitato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato e malato. E oxalacetato. Cada metabólito é um carrinho, cada carrinho passa para outro metabólito, troca a plaquinha do carro, porque ele passa por um pedágio. Esse pedágio tem dinheiros, esses dinheiros aqui, no caso, cisteína, ferro, no isocitrato temos aqui o vitamina B3, alfa-cetoglutarato, a gente falou aqui, que é o vitamina B1, B2, B3, B5 e ácido lipóico, assim como está aqui. E aqui a gente tem um dado bem importante: esse NADH está vindo para cá, está vindo para cá, está vindo para cá, e do succinato está vindo o FAD. E para isso precisa da coenzima Q10, a famosa coenzima Q10. Então, através disso, principalmente quando o succinato está aumentado, é um dos marcadores aqui que nos fala de coenzima Q10 e de vitamina B2, riboflavina, a gente consegue identificar com precisão quais os metabólitos estão sendo acumulados no ciclo de Krebs dentro da nossa mitocôndria e interpretando isso, interpretando quais estão aumentados, a gente já faz o diagnóstico de uma disfunção mitocondrial, e nessa disfunção mitocondrial, tendo esse conhecimento aqui, a gente consegue entender como corrigi-la ou como amenizá-la para não formar os metabólitos tóxicos, que daí são as espécies reativas de oxigênio. Quem vai combater isso? Os antioxidantes, no caso a glutationa é o nosso maior antioxidante intracelular que a gente tem no corpo, e que a gente vai conseguir avaliar isso através da metabolômica, como eu já falei, e vou mostrar aqui o exemplo. Então vamos juntar as peças aqui, vamos falar da glutationa, já que eu mencionei a glutationa. Agora eu não estou mais com medo de assustar vocês, porque vocês já se acostumaram com isso aqui. Aqui nada mais é do que a via da metionina que eu comentei, a via da metionina com seus metabólitos. Esses metabólitos aqui a gente avalia a glutationa. Então a glutationa, ela tem esse ciclo aqui que é um pouco complexo, é um pouco difícil de entender. Só quero mostrar para vocês aqui que aqui participa a glicina, cisteína, N-acetilcisteína. Às vezes a gente faz o uso desse suplemento para aumentar a glutationa. Por quê? Porque está aqui no ciclo. Glicina também, geralmente esses suplementos vêm acompanhado com glicina, com glutamato, e aí ocorre aqui esse ciclo de glutationa. E quando que a gente descobre, através da metabolômica, o que está faltando? Tudo que tem aqui a gente consegue avaliar. Por exemplo, cisteína, a gente consegue avaliar se está em quantidades boas. Glutamato não está aqui, mas a gente consegue avaliar. Não está aqui nesta tabela aqui, mas a gente consegue avaliar através desse painel de metabolômica. A glicina também não está aqui, mas a gente consegue avaliar. Tudo isso aqui a gente consegue avaliar se está em doses adequadas, se está suficiente para que esse ciclo ocorra. E a gente sabe que esse ciclo não depende só destes nutrientes, depende de ATP, depende de uma mitocôndria funcionando bem para gerar energia, e essa energia a gente sabe que é em forma de ATP. Então, se essa mitocôndria não está funcionando bem,
o seu sistema antioxidante pode não estar funcionando bem. E não porque está faltando os insumos, é porque tem uma disfunção mitocondrial. E aqui a gente consegue ter esse olhar da mitocôndria, do sistema antioxidante, e muito preciso, com muita precisão. E quando a gente corrige tudo isso, corrige a disfunção mitocondrial e a gente vê algumas incompatibilidades nos resultados dos exames, o aumento de glicina, por exemplo, e aí a gente pode ter um polimorfismo na glutationa sintetase. Isso aí a gente consegue ver através, por exemplo, de um polimorfismo genético, um teste genético. Então a gente consegue avaliar isso também. A gente consegue avaliar através de um exame de sangue comum a gama-glutamil transpeptidase, famosa gama-GT. Gama-GT a gente utiliza para avaliação hepática, avaliação do nosso fígado, a gama-GT, e a gama-GT não é só para isso, a gama-GT ela serve para a gente avaliar como está esse sistema. E esse exame a gente pede em laboratório comum, gama-GT, assim como a homocisteína, laboratório comum também, que a gente consegue avaliar como está o estado de metilação, que é um outro fator importante aqui, a metilação. E voltando aqui ao ciclo de glutationa, será que o nosso sistema antioxidante está bom? Ou a gente consegue avaliar através do piroglutamato? Se o piroglutamato que está aqui está em níveis aumentados, isso significa que a nossa demanda por glutationa está aumentada. E isso nos dá um olhar. Se essa demanda por glutationa está aumentada, a gente tem aí uma guerra, entre aspas, dentro do nosso metabolismo, onde tem muitos radicais livres, muitas espécies reativas de oxigênio, e a gente precisa entender isso aí melhor. Entender para fazer com que a gente não tenha um estresse oxidativo e acabe aí gerando envelhecimento e doenças crônicas. Então aqui a gente está indo na base, literalmente na base, para corrigir a base e não dar continuidade. Então muitas vezes a gente está tratando com medicamentos alopáticos o que? A gente está tratando a consequência e não está olhando para a base, para essas alterações, para esses desequilíbrios bioquímicos que a gente consegue identificar aqui. Quando a gente consegue corrigir esses desequilíbrios bioquímicos e às vezes com suplementação de vitaminas em doses terapêuticas e não em doses baixas, como tem na maioria dos suplementos, a gente consegue regular todas essas vias. Aqui eu só falei de duas, tem muito mais do que isso. A gente consegue fazer com que essas vias entrem em equilíbrio. Entrando em equilíbrio, muitas vezes os sintomas eles desaparecem. E aí a gente trata, e o que a gente faz hoje, a gente trata a consequência, trata os sintomas e a gente não vai na base. E aí, ao meu ver, a medicina tradicional peca, porque a gente vive passando o remédio para tratar consequências. E quando a gente vai para a medicina de precisão, a gente consegue identificar o problema e muitas vezes corrigir um desequilíbrio que pode causar dezenas de sintomas. Então, voltando aqui, eu sei que é bastante denso o tema de metabolômica, eu sempre digo, é um desafio explicar metabolômica em 2, 3 minutos, preciso de um pouquinho mais. Você sabe que um pouquinho mais aí deve ter batido aí uns 15 minutos e ainda é muito pouco para a gente explicar o quanto esse exame consegue nos revelar. Então espero que vocês tenham entendido o que é o exame de metabolômica, as suas funcionalidades, os seus potenciais, a ligação com as outras ciências ômicas, genômica, teste genético e microbiômica, que é o teste do microbioma intestinal, e como tudo isso faz com que a gente entenda o metabolismo, a individualidade do paciente, e aí a gente consegue ter precisão no tratamento e resultado clínico, que é isso o mais importante, isso que o paciente espera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.